ninguém gosta de vendedores. Isso é um fato irrefutável. Quando a gente entra numa loja, o vendedor quer ajudar, muitas vezes a gente fica incomodado. Então, o processo de comunicação e o processo de influência e persuasão, ele tem que ser o mais indireto possível. Ele tem que ser... se você mostra imediatamente que você quer vender alguma coisa, é ruim. Por que ser imprevisível é bom? Porque ninguém gosta de previsibilidade. As coisas que envolvem previsibilidade para nós são tediosas, são ruins. No processo de persuasão, se imediatamente a pessoa entende que ela vai ser exposta a alguma oferta de algum produto, muitas vezes ela evade. Para de ver aquele anúncio, ou ela sai da página, ou ela sai do vídeo de vendas, caso ela esteja no vídeo de vendas. Então, essa imprevisibilidade nesse contexto é importante porque aí a pessoa ela não percebe que ela está sendo influenciada a alguma coisa. É meio que, eu já estou te levando para algum lugar, mas você não está percebendo isso. E é legal comentar isso porque dentro da copy, e se a gente for analisar contextos históricos, os maiores líderes, eles utilizavam muito de metáforas. Por que as metáforas são importantes? Porque as metáforas são uma maneira indireta de dizer algo que você quer dizer. Sim. Verdade. Entende? Então, grandes líderes, quando eles vão fazer discursos, eles muitas vezes fazem metáforas, colocam metáforas, porque é uma maneira de dizer para a pessoa que já aconteceu alguma coisa que ele quer que ela entenda. E a metáfora ela é mais interessante ainda, porque eu não estou dizendo exatamente isso, é você que está tirando a interpretação. Sabe? Então, eu até comento muito que Jesus Cristo foi uma grande referência, e tirando todo o conceito de religião, analisando a figura que ele foi um cara esperto, porque ele usou muita metáfora. Você pega, tem um monte de parábola nas histórias dele. E o cara foi um gênio, tanto que até hoje as pessoas tiram múltiplas interpretações de uma mesma história que ele conta. Sim. Dentro do copy, a gente também usa storytelling, né? Que storytelling, na verdade, é contar uma história. Então, a capacidade de contar uma história é um storytelling. Justamente para poder trazer essa metáfora para o campo, para a pessoa, muitas vezes, se imaginar na situação ou tirar o aprendizado daquela situação com base na interpretação dela, certo? Porque quando eu falo uma coisa só da minha história, eu tô pegando da minha história, beleza. Só que quando eu tô contando uma história, muda tudo. A imagem que a pessoa tem é outra. E a ideia do storytelling, pelo menos dentro do processo de comunicação e persuasão, é fazer com que a pessoa se sinta naquela história. Porque processo de venda envolve transformação. Eu acredito que muita gente que vem aqui no podcast tenha dito isso, né? Sim. Vender transformação para a pessoa. Só que para você vender transformação para ela, existem dois caminhos. Você mostra para ela e o segundo você faz ela imaginar. Então, mostrar para ela, normalmente a gente mostra com lifestyle, fotos, viagens, stories em locais legais. E, ou você faz ela ter a experiência de se imaginar ali. Né? Em texto escrito a gente faz muito isso. Talvez no final do ano você vai poder tomar um vinho chileno. E o quanto, é legal dizer, pegando o gancho que você está dizendo, que o quanto mais detalhes você coloca na descrição, melhor. Porque daí aumenta o nível de imaginação dela, né? Exatamente. Eu sempre comento pra gente tentar encontrar os padrões. E a gente pega livros, por exemplo, que ficaram muito famosos, Harry Potter, esses livros de personagens assim. Todos esses livros têm um padrão. É legal, muito legal falar isso. Inclusive a história de Jesus segue um padrão contado, de história contada. Tem um livro que chama O Herói de Mil Faces. E nesse livro, o autor, me fala o nome dele agora, Joseph Campbell, lembrei. Ele conta que existe um mito, uma maneira de contar histórias que é utilizada para grandes histórias no decorrer da humanidade. Essa a gente chama de jornada do herói. A jornada do herói ela tem alguns passos, se eu não me engano são 12 passos. E quando a gente pega essas principais histórias que arrastaram multidões, todas elas têm essa mesma sequência de passos. Então pega Katniss Everdeen dos Jogos Vorazes, o Harry Potter, Frodo do Senhor dos Anéis. A história, ela tem a narrativa dela, mas ela sempre tem os mesmos passos. Sim. E a gente tenta transportar isso também dentro do processo de persuasão. Por exemplo, tem um desses passos é o status quo. O personagem, ele vive uma vida, e ela é uma vida comum, uma vida rotineira, isso que a gente chama de status quo, e ele recebe, aí depois tem um segundo passo, que é o convite para aventura. E aí ele recebe um convite para fazer alguma coisa. E é interessante que a gente faz exatamente isso dentro do marketing digital. As pessoas que estão nos acompanhando, elas têm o status quo da vida delas, e a gente está oferecendo um convite para elas. E aí também dentro da jornada do herói tem um momento do fracasso, que é a hora que a pessoa sofre alguma coisa muito ruim, que acontece alguma coisa muito ruim. Na história de Jesus, ele foi crucificado. E aí depois tem o momento da ascensão. A história de Jesus foi a ressurreição. Nas histórias do Harry Potter e qualquer outra história contada, também acontece exatamente a mesma sequência. Então tudo tem um padrão, inclusive dentro das histórias que são contadas para as pessoas.